Vamos continuar hoje algumas considerações sobre o nosso canal, que é Estudo do Livro dos Espíritos, né? Nós estamos atravessando um momento, um grande trauma coletivo, que é o aumento diário do número de mortes no Brasil. Nós já estamos chegando, praticamente já chegamos ao mesmo número que tinha, por exemplo, na Espanha e na França, na Espanha e na Itália, né, em número de mortes diárias. E o Brasil hoje cresce que vem a se tornar o centro da pandemia mundial. Então eu observo que existem muitas famílias que estão sofrendo nesse momento, e eu gostaria de tecer algumas palavras a essas pessoas. Por que essas coisas acontecem? Por que Deus permite que essas coisas aconteçam? É importante nós percebermos o seguinte, que a nossa passagem aqui por esse planeta, a nossa vida aqui nesse planeta, é uma vida breve. Todos nós um dia iremos morrer, todos nós iremos morrer, isso é inevitável. E a nossa verdadeira vida não é aqui neste mundo, nesse planeta. A nossa verdadeira vida é no mundo espiritual, certo? Nós viemos aqui nesse planeta unicamente para aprender. Aqui é como se fosse uma escola. Isso aqui não é um lugar de recreação, não é um recreio, nós não estamos aqui para curtir a vida. Aqui é um lugar onde nós viemos, passamos algum tempo e depois regressamos para a nossa verdadeira vida, para o nosso lar, que é o mundo espiritual. É como se fosse assim uma espécie de Big Brother, né? As pessoas aqui no Brasil, elas costumam assistir muito um programa na televisão que chama-se Big Brother Brasil, que as pessoas vão lá e ficam confinadas dentro de uma casa. E de tempos em tempos sempre sai alguém. E essa pessoa que estava lá na casa, ela não quer sair da casa. Ninguém nunca quer sair da casa. Mas chega um dia que tem que sair. Todo mundo vai saindo até sair o último. Então a vida é assim, é como se fosse um Big Brother. Nós estamos aqui sendo observados pelos espíritos, eles estão nos vendo, acompanhando o nosso desenvolvimento, nosso progresso e estabelecendo julgamentos sobre o que nós fazemos aqui, certo? E eles decidem, todos nós temos programado o dia que iremos sair daqui, e todos vão sair. E essas pessoas que saem, elas retornam para a sua verdadeira vida, para a sua verdadeira família, que é a família lá do lado de fora, ou seja, a família no mundo espiritual. Todos nós temos uma família no mundo espiritual. E essa família pode nos receber, nos acolher, nos abraçar. E essa é a nossa verdadeira família. Entendeu? Agora, tem alguns que demoram mais um pouco a ir para essa família, né? Porque para ir até lá, é preciso que esteja desapegado daqui da matéria, aqui no mundo, no planeta, certo? É preciso que realmente se encontre o caminho para lá, né? E esse caminho, às vezes, nem sempre é muito óbvio e nem sempre é muito fácil, quando a pessoa está devendo, né? Existem certas pessoas que elas estão tão enredadas no mal que elas não conseguem encontrar esse caminho muito facilmente. E existem pessoas que estão muito apegadas ou ao corpo, ou à matéria, ou aos bens materiais, e não conseguem se desapegar. Às vezes estão apegados aos parentes também. Então essas pessoas ficam aqui, depois que desencarnam, depois que morrem, elas ficam aqui pelo planeta durante algum tempo, e elas ficam num estado assim, meio que de sofrimento.
até que finalmente um dia elas são acolhidas e elas retornam lá para a sua verdadeira família, para o mundo espiritual, onde em primeiro lugar elas serão tratadas. Normalmente são pessoas que apresentam problemas físicos, né? Porque os problemas físicos que nós temos no corpo, eles permanecem no corpo espiritual às vezes, né? Principalmente quando não somos tratados. Então, permanecendo no corpo espiritual, essas pessoas, às vezes, elas continuam sofrendo os mesmos males que tinham aqui no planeta nessa existência. Mas, em geral, a maioria das pessoas, acredito, aquelas pessoas boas, aquelas bem-intencionadas, aquelas que não estão devendo, essas imediatamente encontram a sua família lá no mundo espiritual e são acolhidas, né, como um bebezinho que nasce lá, né? O bebê, quando nasce aqui, a família o recebe com muito amor. E assim também as pessoas que desencarnam, quando chegam lá no mundo espiritual, elas são recebidas com muito amor e carinho. E outra, elas são levadas normalmente a centros de tratamento, onde vão tratar dos seus males físicos, onde vão se recuperar totalmente e vão viver a sua verdadeira vida lá, vão aprender, vão estudar, vão trabalhar, porque lá também se trabalha, certo? Até que vai chegar um dia em que elas vão retornar aqui novamente, vão nascer com um bebezinho e começar uma nova existência aqui nesse planeta. E poderão nos reencontrar lá e aqui. Lá quando nós deixarmos essa vida e regressarmos para a nossa verdadeira família, vamos encontrar essas pessoas lá. E aqui nas futuras existências, poderemos nos encontrar também em outras famílias no futuro. Agora, o que leva as pessoas a ficarem tristes, a passarem por aflições, por desesperos? Normalmente, essas coisas acontecem para que nós aprendamos. Nós temos que aprender. Aqui é uma escola, então a gente está aprendendo, certo? Às vezes a pessoa tem uma marca, um problema que ela trouxe de outras existências. Então, quando ela chega lá no mundo espiritual, esses problemas, essas imperfeições, impedem a pessoa de desfrutar das coisas boas que existem lá, né? Seria mais ou menos, por exemplo, vamos fazer aqui uma comparação com o nosso planeta. Aqui no nosso planeta existem diversos estados de felicidade, que o homem julga que é felicidade, né? Por exemplo, o cidadão que nasce, vamos levar bem para o campo material, porque isso aí as pessoas conseguem entender melhor o campo material. Embora que a matéria não seja determinante da nossa felicidade. A nossa felicidade não depende disso. Mas vamos supor que aqui no mundo físico, uma pessoa nascesse, por exemplo, em uma favela onde houvesse muita violência, onde ela vivesse num estado permanente de insegurança, onde existisse muita pobreza, onde a pessoa passasse, às vezes, fome, sofresse violência e tal. Então, essa pessoa não desejaria sair dali, ela desejaria, não, eu quero sair daqui, eu quero ter uma coisa melhor do que isso. Então, para ela conseguir essa coisa melhor, o que ela tem que fazer? Ou ela tem que trabalhar para conquistar recursos financeiros para poder sair de lá, ou então tem que estudar para poder ter uma profissão melhor, para daí poder ter um resultado financeiro que o permita sair dali daquele estado ruim, né? Ir para uma situação melhor, comprar uma casinha num lugar melhor, num lugar tranquilo, onde ele possa levar sua família e a família ficar ali. A mesma coisa é no mundo espiritual, sendo que no mundo espiritual as coisas têm uma dimensão muito maior do que essa. Os espíritos que vivem
em estado adiantado, em estado de maior perfeição no mundo espiritual, eles desfrutam de uma relativa felicidade. Né? Quanto maior, mais elevado é o espírito, mais feliz. Entendeu? E essa felicidade é uma felicidade tão grande, é um estado de bem-estar tão grande, que os espíritos que não gozam desse estado de felicidade, eles querem também desfrutar dessa felicidade, mas não têm acesso a isso. Certo? Então, qual é a única saída para esses espíritos? Vir aqui à Terra, reencarnar, passar às vezes por privações, por sofrimentos, para poder resgatar as suas dívidas e assim, quando conseguir regressar ao mundo espiritual, elas conseguirem regressar sem essas dívidas. E com isso elas conseguem ascender a planos melhores, que vão sendo cada vez melhores, né? Eu vou citar, por exemplo, o processo que se usa de desobsessão na apometria. A apometria é um ramo diferente do espiritismo, mas ele segue os mesmos processos, que seriam, no caso, o seguinte: quando eles querem fazer uma desobsessão. O que é desobsessão? Desobsessão é quando existe um espírito vingador que está perseguindo um espírito encarnado, um ser encarnado. Então ele fica ali perturbando o cidadão. Isso aí acontece por diversas razões, né? Principalmente por causa do sentimento de culpa que aquele espírito que está sofrendo aquela obsessão, aquele ser encarnado, né, que está sofrendo aquela obsessão, aquela culpa que ele tem em relação àquele espírito que está obsidiando. Então esse espírito obsessor, ele se sente no direito de obsidiar, porque ele se sente como vítima, né? E aquele que está sofrendo obsessão, ele abre campo para essa obsessão, porque ele sabe interiormente, ou seja, ele sabe inconscientemente que ele é culpado. Então ele se sente culpado. Então, por causa disso, ele abre o campo para aquela obsessão. Isso aí é um processo muito complicado que necessitaria de um estudo. Então, a solução para se desobsidiar aquele ser que está encarnado é o quê? Tentar convencer esse espírito obsessor que ele fazendo aquilo, ele está se atrasando, ele está se prejudicando. A vingança o faz com que ele se prejudique. E o que eles fazem? Eles pegam esse espírito e levam ele para um estado crístico. Eles fazem uma vibração, se unem todos juntos, fazem uma vibração e levam esse espírito obsessor a um estado crístico em que ele vai sentir como se ele fosse um espírito evoluído. Ele sente um bem-estar tão grande, uma felicidade tão grande, que ele começa a perceber o que ele está perdendo em obsidiar. O que ele vai alcançar se ele parar de obsidiar, se ele perdoar e poder continuar sua caminhada. Ele vai ser acolhido, normalmente ele vai ser acolhido no hospital, vai ser tratado, e aí ele vai começar a entrar naquele estado de bem-estar. Porque o espírito que se compraz em uma obsessão, ele normalmente sente permanentemente uma ansiedade, uma angústia perene. É como uma pessoa que está em depressão. Sendo que a pessoa que está em depressão, ela tenta se matar para acabar com aquilo, né? Quando a depressão é muito forte, a depressão é o quê? É um estado de angústia muito grande. A pessoa se sente mal, né? Normalmente isso pode ter até razões físicas, quando o corpo deixa de gerar um neuropeptídeo, que é a serotonina, que é a responsável pelo prazer, pelo bem-estar. Normalmente, obviamente, isso aí tem razões kármicas, né? Razões decorrentes do que essa pessoa fez em vidas passadas. Mas
A pessoa que está, por exemplo, empenhada no sentimento de ódio, ela sofre permanentemente. Ela não consegue, às vezes, quando o ódio é muito grande e a pessoa está encarnada, ela não consegue dormir. Mas o espírito, como já não dorme mesmo, ele fica naquela angústia o tempo todo, naquele mal-estar. É um mal-estar. E ele não tem como parar esse mal-estar. Não adianta ele tomar comprimido. Nós aqui no plano físico, nós podemos tomar um comprimido e desligar. Não vou tomar um comprimido, vou desligar, vou tomar uma droga, uma cocaína, um troço qualquer. Aí a cocaína vai, o que ela faz? Ela aumenta a tua quantidade de serotonina, você consegue sentir um grande bem-estar. Aí termina aquele problema. Ou então a pessoa que bebe também, o fumo, né? Ambas as drogas normalmente têm essa propriedade. Elas liberam em áreas do nosso cérebro uma quantidade grande de serotonina que produz o bem-estar e faz você sair daquele estado de sofrimento, de depressão. Só que o efeito passa, e quando passa, a depressão aumenta, né? Porque você gastou as suas reservas de serotonina para sentir aquele bem-estar. E essas reservas que você gastou, depois vão fazer falta, vão diminuir. Então você vai aumentar o teu estado de depressão, de sofrimento. Isso vai fazer com que você queira novamente tomar droga, seja ela qual for, para poder aliviar aquele estado novamente. E com isso você vai aumentando as doses, daqui a pouco aquela droga não resolve mais, aí você vai para uma droga mais potente, até o dia que você vai tomar uma droga que vai pôr fim à sua vida. Aí você vai ficar num estado de angústia permanente e mais aguda, porque o espírito ele tem uma sensibilidade maior do que o corpo físico, muito maior, e não vai mais poder resolver, não vai ter mais saída, não vai conseguir resolver mais, entendeu? Então você tem que, se você faz uso de droga ou alguma vez fez, você tem que procurar resolver as coisas, enfrentar sem fazer uso de drogas. E uma das coisas é você se apegar com Deus, se apegar com Jesus. Porque Jesus, ele te traz a paz, né? Ele diz assim, eu vos dou a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. Então, a grande saída, existem duas grandes saídas para a depressão. Uma é você pedir a ajuda de Jesus, e ele vai te dar essa ajuda. Número 1, e fazer preces. Você abrir seu coração, entre dentro de um quarto e conversa com Deus, abre seu coração para Deus. Você vai sentir alívio, Eu vos aliviarei, eu vos dou a minha paz. Venha a mim todos aflitos, que eu vos aliviarei. Né? E ele diz para os discípulos dele, eu vos dou a minha paz. Então, você se apegar a Jesus é você conseguir imediatamente um socorro, uma paz, que ela vem e você não sabe de onde vem, mas ele vem dele. Ele dá essa paz para você. E depois você pede forças para você enfrentar os seus problemas e conseguir resolver. E, obviamente, se o problema for físico, você pode também pedir uma ajuda médica. Psiquiatra, normalmente ele vai te dar algum medicamento, que se o caso for, por exemplo, é falta de serotonina, ele vai te dar um medicamento que vai repor os teus níveis normais e vai te tratar. Então, consequentemente, você vai conseguir superar esse problema normalmente, naturalmente, sem fazer uso de drogas. Se fizer uso de drogas, você vai se viciar, você vai criar uma dependência que vai te levar à ruína. Certo? Muito bem. Então, voltando lá para o assunto que nós estávamos, o espírito, quando ele é colocado nesse estado de bem-estar,
Ele não quer mais sair desse estado, ou ele quer voltar para ele. Aí eles conseguem convencer, é isso que você está perdendo. Você continua querendo se vingar e você está perdendo teu tempo aí. Em vez de você estar numa região onde você vai se sentir bem-estar, onde você vai ser tratado, você está aí nessa angústia, nesse desespero perene aí, tentando obsidiar, tentando se vingar. Isso vai te levar a estados cada vez piores. Entendeu? Então ele desiste daquela intenção dele de ódio e ele vai para o mundo espiritual, onde ele vai ser tratado, ele larga, vamos dizer assim, ele para de obsidiar aquele espírito. Esse aí é um dos recursos que são usados nas reuniões de desobsessões, né? Existem espíritos que eles têm assim uma predeterminação tão grande de se vingar que nem assim eles conseguem. Mas eu acho que vai se trabalhando até que finalmente ele cede. Sempre cede. Não tem jeito. É um arrastamento irresistível, né? Os espíritos iluminados, eles têm uma autoridade moral sobre os espíritos menos evoluídos, né? Então, de forma que chega um ponto que ele não resiste, ele não tem como resistir. Então, é o que eu digo aí para as pessoas que estão em sofrimento, o seguinte: se apeguem com Jesus, se apeguem com Deus, peçam por esses seus entes queridos que foram para o mundo espiritual, que eles sejam encaminhados, que eles sejam levados para as regiões de tratamento do mundo espiritual, onde, nesse momento, com certeza, já existe um lugar preparado e reservado para todos eles. Todos esses que estão partindo estão sendo acolhidos e recebidos no mundo espiritual, um lugar especialmente reservado para eles, onde lá eles serão iluminados, tratados e acompanhados e muito bem recebidos, onde lá eles encontrarão a sua família espiritual, da qual você provavelmente também faz parte. Então, bom dia, que Jesus ilumine a sua vida. Em nome de Jesus.